Sou... Oxe, eu não sei mais quem eu sou. Eu ainda tô esquecendo o script da própria vida. Oi pessoal, eu sou a Yara. Ich bin Nicolas. E esse é o primeiro vídeo do nosso país, Canadá. Nesse primeiro vídeo a gente veio trazer para vocês um pouco o porquê a gente decidiu vir para o Canadá, o que motivou a gente, nos apresentar primeiramente, né? E contar para vocês o porquê que a gente abriu mão do Brasil e da Alemanha para vir morar no Canadá. Bom, eu tenho 26 anos, sou natural de Osasco, em São Paulo, mas eu cresci no interior de São Paulo e nos últimos anos eu morei em Joinville, em Santa Catarina, que foi onde eu conheci o Nicolas. Eu trabalhei com algumas coisas diferentes, atualmente eu estudo ciência de dados e... trabalhei majoritariamente do tempo da minha carreira com qualidade, então eu tenho uma experiência nessa área. Tenho 28 anos, nasci no Brasil e logo me mudei para a Alemanha, vivi grande parte da minha vida lá. Voltei um pouco mais velho já para o Brasil, porém para o sul do Brasil. Trabalhei em Joinville, então me formei em comércio exterior, trabalhei em várias coisas e me encontrei na tecnologia, curso que eu estou fazendo hoje, eu estou concluindo análise e desenvolvimento de sistemas. E durante toda essa confusão da vida, pensando em para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, a gente decidiu vir para o Canadá. Quando a gente se conheceu, mais de 4 anos atrás, a gente já tinha essa discussão, essa conversa. O Nicolas sempre falava que tinha vontade de voltar para a Alemanha. Eu sempre fui muito adepta e apaixonada pela América do Norte, principalmente Estados Unidos, que era o que eu conhecia até então. Mas eu também já tinha ali um flerte com o Canadá, porque eu tinha trabalhado para uma empresa canadense há alguns anos. Então... quando a gente começou a conversar, começou a se conhecer e surgiu esse tópico de morar fora do país, foi um assunto muito incomum e logo nos primeiros meses de namoro a gente já sonhava, já falava disso, mas acabou que por vários motivos a gente não deu sequência nisso lá atrás, quando a gente estava namorando ainda. Então, depois de algum tempo, já casados, a gente já tinha comprado apartamento, já estava pensando até em ter filhos e a gente pensou: por que não? A gente quer continuar aqui, né? E aquele sonho de ir embora do país, e aí quais são as possibilidades? Se você quer saber como a gente veio e quais são as possibilidades, vai ter vídeo sobre isso, calma. Esse primeiro vídeo é para contextualizar, senão acho que vai ficar muita informação atropelada. Quem não somos, de onde viemos, para onde vamos. Sexta-feira no Globo Repórter. Agora, como a gente se conheceu, da onde surgiu esse belo casal que eles falam, eu vou deixar você contar para ver se você lembra bem direitinho como foi. Vamos lá. O ano era 1997, uma sexta-feira, quando ele nasceu, Nicolas. Em 2022, logo após uma situação mundial que aconteceu, eu estava trabalhando no setor de TI de uma empresa e entrou uma funcionária nova, bancando, para se cadastrar digital, enfim, eu achei ela muito bonita. Com o pé quebrado. Eu já fui olhar, achei o Instagram, achei as redes sociais, já mandei mensagem, começamos a conversar. E depois de conversa vai, conversa vem, saímos algumas vezes. Fomos no primeiro encontro, fomos em uma orquestra, não foi? Orquestra, depois no McDonald's, mudou muita coisa. Se ele queria impressionar, ele conseguiu, viu? E começamos a namorar rapidamente, foi o quê? 2 meses? 15 dias. 15 dias. A gente foi se encontrando nos sonhos, conversando bastante. E em 9 meses decidimos casar. 9 meses a gente casou, a gente decidiu em uns 7. 7 meses. Nosso casamento também foi tudo feito com muito amor e carinho. Nós fizemos muita coisa. Foi tudo muito simples, muito íntimo. Com muito amor. Mas foi muito bonito do jeito que a gente queria. Foi muito rápido, muito intenso, cheio de amor. Não recomendo se você não tiver certeza do que está fazendo. Então tenha certeza, converse muito, tenha conversas difíceis. Quando a gente fala assim que foi tudo super rápido, parece que foi tudo super às mil maravilhas também, mas não é bem assim. Todo relacionamento passa por dificuldade, passa por momentos onde você tem que ter conversas que vão definir se as coisas vão andar pra frente ou vão parar por ali. Então, o fato de ter sido rápido não significa que foi fácil ou que é fácil. Relacionamento é algo, não é difícil, mas ele é algo que requer muito esforço e cuidado. É uma plantinha que, se você não cuidar todo dia, ela... Dentre tudo isso que aconteceu, a gente sempre falou muito sobre esse sonho de vir pra cá, e é aí que entra o porquê a gente decidiu trocar o Brasil e a Alemanha pelo Canadá. Sabendo que o Nicolas é cidadão europeu, ele é alemão por... Descendência. Tem o passaportezinho vermelho lá, lindo, e a gente vai falar tudo sobre como foi a saga de conseguir renovar esse passaporte em um próximo vídeo. Nós tínhamos a opção de, então, escolher sair do Brasil e ir pra Alemanha, né? Que Europa também é o sonho de muita gente, e a gente chegou a cogitar essa ideia. Mas eu sempre quis Estados Unidos, o sonho americano. A gente ficava nesse impasse, né? De Alemanha, Estados Unidos, outro país, pra onde a gente vai, vamos ficar aqui. A gente só sabia de uma coisa, que a gente queria ir embora do Brasil. Não porque a gente odeia o Brasil ou porque o Brasil é um país ruim, nada disso. O nosso desejo era ter a experiência de viver como 2 adultos independentes em outro país, em outra cultura e poder desfrutar das coisas boas que isso também traria, apesar de ter muitos desafios.
Então a gente chegou a cogitar a Alemanha, a gente chegou a cogitar os Estados Unidos, porém, Estados Unidos é um lugar um pouquinho complicado de você conseguir entrar e ficar legalmente. E, com certeza, estar ilegal em qualquer lugar não era uma opção pra gente. O que a gente tinha de certeza é que a gente não queria fazer nada de errado e que a gente não sairia do Brasil fugidos, com ódio, com raiva. A gente morava numa cidade maravilhosa, cercado de pessoas maravilhosas, então era algo pensando no futuro da nossa família, os nossos filhos, as oportunidades que eu tive quando eu era pequeno que eu queria dar para a minha família. E a Yara também sempre teve esse sonho de sair, de conhecer. Ela chegou a viajar, uma vez voltou encantada, conversamos uma vez, falamos, ok, vamos definir agora, a gente vai ou não vai, vai ou não vai? E decidimos ir. Quando a gente começou a falar disso de novo, porque esse assunto ficou adormecido por um tempo entre esse primeiro momento lá no namoro, que a gente queria, inclusive, botar tudo numa mochila e ir embora, esse sonho ficou adormecido por um tempo até a gente realmente tirar isso da caixa, né? Entre esse momento e o outro momento, a gente casou, a gente passou por muitas dificuldades no trabalho, a gente teve uma série de dificuldades na empresa onde nós trabalhávamos. Depois que nós saímos de lá, nós tivemos algumas dificuldades financeiras, justamente porque saímos os dois recém-casados, recém-comprados um apartamento, saímos os dois do trabalho e estávamos os dois desempregados. Então, entre o primeiro momento de começar a sonhar e o momento de realmente começar a tirar do papel, né, a colocar no papel para que um dia saísse do papel esse sonho, passaram-se aí pelo menos 2 anos, né? E foram 2 anos bem complicados financeiramente e em outros aspectos da nossa vida. Como o Nicolas falou, nós morávamos em um lugar muito privilegiado no sul do Brasil, pelo menos em Joinville, que era a cidade que nós morávamos, nós tínhamos uma qualidade de vida muito grande. Então, nós não viemos daquela loucura, apesar de sermos paulistas de nascimento e de eu ter morado boa parte da vida em São Paulo, nos últimos anos, pelo menos, nós não vivenciávamos essa loucura que é São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, lugares que estão passando por um momento muito perigoso, muito, enfim, instável. Muita gente, muito trânsito, a vida é muito corrida. É tudo muito over, muito demais lá. Nós vivíamos em um lugar bom, calmo, seguro. Então, diante de tudo que a gente tinha e vivia no Brasil, sair de qualquer jeito ou de uma forma muito incerta não era uma opção. A gente queria sim fazer acontecer, mas da forma mais certeira possível, porque mesmo assim nada é certeza nessa vida. Então mesmo que a gente faça tudo bonitinho, pode ser que não dê certo, que a gente nem consiga sair ou que a gente tenha que voltar para o Brasil. Então a gente buscou moldar tanto na nossa mente, no nosso coração e na prática, na vida real, uma forma de que se nós saíssemos deixando coisas boas, deixando saudade, sim, buscando melhorias e outras coisas mais que a gente vai falar mais pra frente, mas sem sair do Brasil com aquele ressentimento de, meu Deus, eu estou indo embora, eu quero muito ir embora. Sim, tem muitas coisas no Brasil que estão complicadas, mas nem tudo é horroroso e ruim e perigoso, e nós morávamos numa das cidades mais seguras do Brasil. O Nicolas tem muitas boas lembranças da Alemanha em relação à infraestrutura, à segurança, né? De quando era pequenininho, brincava até tarde na rua e estava tudo bem, só sabia que tinha que ir para casa porque estava escuro. E no Brasil, infelizmente, em muitas áreas a gente não tem isso, né? Eu não brinquei tanto na rua assim quando eu era pequena porque meus pais sempre disseram, é perigoso, e olha que eu morava no interior de São Paulo. Então, claro, vai ter pessoas que vivem em São Paulo capital a vida toda e nunca passaram por nada, nunca vivenciaram nada perigoso, e vai ter alguém que no primeiro mês aqui no Canadá foi assaltado. A vida não é uma linha retinha, então a gente vê tudo por média. Então, quando a gente tomou essa decisão de começar a tirar esse sonho do sonho, realmente passar isso para o papel para poder fazer isso virar realidade, a gente precisou pensar em muitas coisas. Primeiro, aonde a gente vai, depois como a gente vai, né? Porque a gente já estava casado há algum tempo, já queria começar a pensar em filhos, e aí a gente adiou esse plano e alguns outros para poder então mergulhar de cabeça, entrar na caverna do Canadá e fazer acontecer. Entre a Alemanha, outros países da Europa ou até mesmo Estados Unidos, a gente tinha opções para escolher. A Alemanha, assim como foi por muito tempo o sonho do Nicolas, também me brilhou os olhos logo no começo. Tanto é que o primeiro país que a gente falou de se mudar era a Alemanha na época. Mas, assim como o Canadá e outros países têm prós e contras, a Alemanha também tem prós e contras. E acabou que, no final das contas, teve mais contras do que prós para o que a gente queria. Por exemplo, a Alemanha é um país culturalmente mais fechado para imigrantes. Então, o Nicolas, por mais que ele seja por nascimento brasileiro, ele cresceu lá, ele tem a cidadania, ele fala fluentemente, o alemão é a língua materna dele. Ele aprendeu alemão antes do português, né? Então, para ele, seria relativamente fácil viver em alemão, voltar a viver em alemão, voltar a fazer parte daquela cultura. Para mim, já seria mais complicado. Eu falo inglês, eu não falo alemão. O alemão que eu falo é o alemão que ele adestrou os nossos gatos, então eu preciso falar, porque senão o gato não me obedece. Então, seria uma língua com um grau de dificuldade muito difícil para mim nesse momento, e falar somente inglês em um país onde o inglês não é uma língua obrigatória ou oficial fica um pouco complicado, justamente porque nem todo mundo fala inglês, assim como o atendente da padaria no Brasil possivelmente não fala inglês,
o atendente da padaria da Alemanha também poderia não falar inglês. E aí como é que eu ia me comunicar? Então, o idioma foi um ponto que pesou bastante, não porque eu não poderia aprender, mas porque por ser um idioma com uma curva de aprendizado um pouco mais complicada do que outros idiomas, seria um ponto que eu demoraria um tempo para conseguir me desenvolver até para trabalhar ou até para, enfim, ir no mercado sozinha sem ter que me preocupar. Outro ponto que fez a gente declinar da ideia de ir para a Alemanha é o atual cenário de guerras e, enfim, que estão acontecendo ali na Europa. Infelizmente, a gente sabe que em partes da Europa ali e mais para o lado do oriental, né, o leste do mundo ali, vamos dizer assim, estão acontecendo muitos conflitos, muitas guerras, enfim, não necessariamente na Alemanha, mas dentro daquele continente, dentro daquele núcleo ali de países. Geograficamente muito próximo. Exatamente, geograficamente muito, muito próximo de tudo que está acontecendo ali. Então foi um dos pontos que nos deu um certo receio de acabar indo, enfim, acontecer alguma coisa, estourar uma guerra e a gente tá ali no olho do furacão. Então é um lugar mais longe, é um lugar que está muito mais perto desse contexto de guerras, então foi um ponto que pesou bastante pra gente também. E tem histórico. Tem histórico. Dois grandes. Os dois grandes. Fora todos os outros. Exatamente, bom ponto. Terceiro ponto, a cultura. Eu sou falante, né, gosto de fazer amizades, enfim. E quando eu fui pro sul, eu já percebi uma diferença nessa questão, nessa receptividade. As pessoas lá tratam você muito bem, isso não é diferente, mas as pessoas têm uma cultura mais fechada, mais... posso até dizer mais quieta, talvez. E se eu sentir isso dentro do meu próprio país, falando a minha língua, estando numa parte do país diferente, mas mesmo assim com uma cultura compartilhada, imagina como eu ia me sentir lá na Alemanha, que conta a piada, por favor, sobre a piada do alemão. Essa é a piada oficial do alemão, conta a piada do alemão. Agora, piada alemão. Sem piada, eu vou trabalhar. Então, assim, com certeza a gente já viu muitas pessoas, a gente segue muito imigrante, muita gente que fez essas escolhas de mudar, vive muito bem e vive o sonho na Alemanha, e a gente poderia ter vivido também, mas era mais um ponto que seria um pouco diferente para mim, a cultura ser tão fechada, eu acho que essa é a palavra. O Nicolas mesmo tem a experiência de ter crescido lá e de ter visto como era para a mãe dele brasileira, o pai alemão, mas a mãe brasileira, então ele viu como foi a experiência da mãe dele chegar lá sem o alemão, e ela mesma nos contou, né, como foi essa experiência, que foi muito complicado. É um país que também faz muito pouco sol, pelo que a gente entendeu, né, pelo menos na parte onde eles moravam, era tudo muito cinza, tudo muito escuro, principalmente no inverno, então, não que o inverno daqui seja mais tranquilo que o de lá, né, mas aqui pelo menos é ensolarado, então já ajuda um pouco, aí já é meio caminho andado. São vários pontos que nos fizeram escolher o Canadá ao invés da Alemanha. E por que não Estados Unidos, já que era o sonho americano, né, ir lá gastar, ganhar e gastar em doletas? Pelos mesmos motivos, gente. Estados Unidos também está em constante tensão econômica, tensão bélica. Exato, principalmente bélica, né, que, enfim, galera meio esquentadinha ali. Mas também tem essa questão. Os Estados Unidos é um país naturalmente mais difícil de você conseguir migrar, né, porque, enfim, ele não tem tantas aberturas, tantas possibilidades. Você até consegue ir para fazer um au pair, para estudar, se você tiver um visto de trabalho, você vai também, mas a qualquer momento você pode ser desvinculado e ter que voltar. E como nós tínhamos o desejo de imigrar realmente para imigrar e ficar, não só para ter uma experiência temporária. De forma permanente. Exato. Não era uma opção tão chamativa pra gente, né, nesse caso. Viver nessa constante tensão. Será que semana que vem eu vou estar empregado? Será que semana que vem vai mudar alguma coisa do visto? Exatamente. Será que vai estourar uma guerra e eu vou estar no meio do olho do furacão também? Então a gente acabou optando por procurar outras opções, né? A Alemanha foi o primeiro, aí a gente pensou em Estados Unidos e aí... Chegamos a cogitar Itália, outros países da Europa. Exato. A própria Suíça, que era o único país da Europa que eu me sentia um pouco mais confortável de ir, porque, né? Inclusive o termo eu sou a Suíça significa que você é neutro, então é um lugar muito mais, historicamente, também seguro. Mas aí ter que ganhar, converter em real e levar para franco suíço, aí a gente ia chegar lá com um total de 5 francos suíços. Então a gente também chegou à conclusão de que... Nem que a gente juntasse muito dinheiro, a gente ia conseguir chegar lá tranquilo. Então, também é um ponto. E aí, pesquisa vai, pesquisa vem. E aí, sei lá, num belo dia, eu tava no Instagram. E aí, um amigo meu da época da faculdade postou um story na neve. E aí eu olhei e falei, como assim, gente? Não neve em Ribeirão Preto. O que tá acontecendo? E aí, curiosa que sou, mandei uma mensagem. Oi, onde você está morando? E aí ele, eu tô no Canadá, tal. Eu vim com visto de trabalho. E aí, aquela lampadinha apareceu aqui em cima. Canadá. Quando eu trabalhava para a empresa canadense, eu tinha muito esse desejo de conhecer o Canadá, enfim, era muito legal. Na época eu também pesquisei muito sobre a cultura.
E me encantei também, mas acabou que passou batido. E aí quando ele falou Canadá, a gente olhou um pro outro, Canadá. Por que não? Por que não Canadá? E aí a gente começou a conversar, entender mais como que tinha sido o processo dele. Ele deu várias dicas, ele foi o nosso anjo, os universitários do nosso... ele foi os universitários, consultor de todo o nosso processo. Tudo que a gente tinha dúvida, ele ajudava a gente. O que ele não sabia, ele ajudava a procurar. Gabriel, você tem um espaço nesse canal muito importante. Ele só existe porque você nos ajudou. Então, nosso muito obrigado. Publicamente. Enfim, e aí a gente começou a pensar Canadá, e começamos a pesquisar, a procurar, a entender realmente como que funcionava imigrar para o Canadá. E a gente começou a perceber que era bem possível. Existem N formas de você imigrar para o Canadá. Nós vamos falar mais especificamente no próximo vídeo sobre como nós viemos, como nós estamos aqui, qual é o nosso tipo de visto, enfim. Mas nós percebemos que era muito possível vir para cá e conseguir construir uma vida e realmente ficar aqui, se tornar residentes permanentes, até cidadãos num futuro não tão distante. O motivo pelo qual a gente acabou chegando na escolha do Canadá é porque nós pesquisamos um país que nos trouxesse certos tópicos e não um país que fosse em certo lugar do mundo. Então nós queríamos segurança, nós queríamos infraestrutura, queríamos oportunidade de trabalho, de emprego, um lugar onde educação, um lugar onde a gente pudesse criar filhos, dando para eles oportunidades que talvez a gente não teve ou não teria, criando eles no Brasil nesse momento. E de novo, isso não quer dizer que o Brasil é ruim, não tenha filhos no Brasil, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a nossa escolha, com o nosso desejo de oferecer algo diferente para os nossos filhos. E lembrando, não existe um lugar perfeito. Todos os lugares têm os prós e contras. A gente pensou na Alemanha, a gente pensou no Canadá, chegamos a cogitar os Estados Unidos. E todos os lugares, inclusive o Brasil, tinha prós muito bons, contras muito fortes. Porém, o que nos levou ao Canadá realmente foi muito estudo. A gente não fez nada impensado. O Canadá, ele traz uma mistura de tudo que a gente queria. Porém, tem os contras também ali que nós levamos em consideração antes de realmente fazer a mudança. Mas acabaram pesando menos. Acabaram pesando menos num todo. Então nós encontramos no Canadá tudo o que nós procurávamos em questão de infraestrutura, chance de crescer, segurança, enfim, N outras possibilidades que fariam com que a gente conseguisse alcançar os nossos sonhos mais rápido. E quando a gente fala sobre mais rápido, não é nem só sobre velocidade de tempo, mas também sobre o quanto você precisa empenhar esforço para conquistar uma coisa. Infelizmente, a gente sabe que, num geral, hoje no Brasil, por conta de tributos muito altos, de salário mínimo muito baixo e de desvalorização profissional em muitos quesitos, é meio difícil você conquistar certas coisas grandes, como bens que custem um valor mais alto, ou viagens, passeios. Exato, lazer no geral, bens materiais ou não. Então a gente queria encontrar um lugar onde nós pudéssemos empregar aquele esforço todo e ver o resultado dele mais rápido, ou pelo menos... ver o resultado. Exatamente, de igual para igual, porque quando você se esforça muito, se você ganha muito em troca, e eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de geral. Você se esforça muito, recebe muito em troca, a coisa vale a pena. Você cansa, mas você vê o resultado do seu trabalho. O problema é quando você investe muito, faz muito, se esforça muito e o resultado tá aqui embaixo. Então, o motivo pelo qual nós olhamos para o Brasil e dissemos, bom, neste momento não é mais a nossa realidade de vida, não é nesse escopo que a gente quer continuar vivendo nesse momento, que a gente quer ter os nossos filhos, então vamos procurar alguma coisa. Pesquisando, a gente encontrou no Canadá o melhor dos dois mundos. Canadá foi um país que a gente conseguiu encontrar muito conteúdo, muita informação sobre como as coisas funcionavam aqui. E por tudo que a gente pesquisou, claro que país nenhum no mundo vai ficar falando, pelo amor de Deus, vem pra cá porque não tem mão de obra. Gente, isso não é bem assim. A gente vê muita coisa dizendo, o Canadá está importando brasileiros porque não tem mão de obra. Gente, não é, a vida não é um morango. Mas, de fato, o Canadá é um lugar muito aberto para imigrantes, é um lugar com uma cultura muito multifacetada, é um lugar que tem realmente muita diversidade. Então, isso é um pró, porque para nós como imigrantes seria muito bom chegar num país que recebe bem imigrantes. Mas isso também pode ser visto como um contra, porque é um país onde não existe uma cultura estabelecida, existe várias culturas. Você pode ter um vizinho oriental, um vizinho ocidental, morar embaixo de alguém com uma religião totalmente diferente de você, o que o Brasil também tem, mas acreditem, o Canadá tem muito mais. O Canadá tem mais. Apesar do Brasil ser um país multicultural, pelo pouco que nós temos visto aqui, realmente, acho que até hoje a gente não conheceu nenhum canadense. A gente conheceu mais brasileiros e pessoas de outras etnias e nacionalidades do que canadenses. Então, é um país que tem muita diversidade, o que você pode encarar como algo bom, mas algo que também pode ser difícil a curto ou a longo prazo. Então, dentro de todas as pesquisas, nós escolhemos o Canadá, porque dentre todos os países possíveis
aos quais nós teríamos a possibilidade de mudar legalmente, de permanecer legalmente, e que reuniam tudo aquilo que nós queríamos, colocando prós e contras na palma ali, na ponta do lápis, o Canadá foi o país que mais se destacou dentre aquilo que nós queríamos. Então a gente começou a estudar e um belo dia 25 de fevereiro de 2025, um ano e... 4 meses? Não. Por aí. Um ano e... Um ano e alguns meses aí atrás. A gente sentou um dia e eu falei, tá, porque eu sou meio ansiosa. Eu falei, tá, a gente tá falando sobre esse negócio, mas não vai. E aí? A gente vai fazer isso acontecer? Vai. Então, beleza, eu peguei um quadro enorme, fiz vários post-its escrevendo cada etapa, o que a gente tinha que fazer. Fui colando naquele quadro e botava seta para um lado, puxava fio pro outro. Uma coisa linda, vocês vão ver uma foto dele aí, mais ou menos, de como ele começou nesse dia. E aí a gente fez um contrato entre a gente, um acordo, que dizia que a gente ia imigrar em 12 meses. Audaciosos? Um pouco. Claro que, né, enfim, se isso não fosse possível, não ia acontecer, mas a gente colocou isso em oração e a gente se determinou a fazer isso. E a partir dali a gente entrou numa caverna do Canadá, começamos a estudar e aí vieram as provas, as aplicações, enfim, todos os testes, tudo que a gente teve que fazer. E podem ter certeza, quanto mais você estuda, mais matéria aparece. Você entra num buraco e vai aparecendo um monte de coisa, então é muita informação. Se você não souber filtrar, não tiver alguém que possa te ajudar, ali realmente você vai se perder e vai demorar muito mais tempo do que talvez você precisaria. Porque, teoricamente, a gente poderia ter imigrado em 3 meses. Mas se a gente tivesse chegado à informação certa, logo lá no começo, a gente já estava aqui, ó. Esse vídeo já era comemorando um ano. Mas as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Então, assim, mesmo assim, a gente passou um ano pesquisando todo dia, bebendo conteúdo sobre o Canadá e a gente tá aqui faz um mês e a gente já descobriu, sei lá, dezenas de coisas que a gente nunca viu nas pesquisas. Então, se preparar nunca vai ser o suficiente, então se prepare. Quando você achar que você já está preparado, se prepare mais, porque quanto mais preparo, quanto mais cuidado, quanto mais você estudar e entender sobre o assunto de imigrar para um país, quanto mais você souber sobre aquele país, mais seguro e mais chances de dar certo você tem, porque as coisas mudam a todo tempo. Então, mesmo as pessoas que vivem aqui, acho que não conseguem acompanhar, que são daqui desde que nasceram, não conseguem acompanhar as mudanças, enfim, como que as coisas vão acontecendo, né, enfim. Então, é muito importante você estar sempre por dentro. Isso não significa pagar consultor, pagar conteúdo, significa você pesquisar ativamente e se imergir no conteúdo de todas as maneiras que você puder. E muito importante, não espere, isso não vai acontecer, ficar pronto para ir. Nunca vai acontecer. Tente ao máximo, mas nunca vai estar 100% preparado. A gente tá aqui faz um mês e não tá pronto ainda. Tem que se arriscar, dê um passo de fé. Vai, que você vai chegar e vai dar um jeito. A gente às vezes fala assim, né? Ah, você tem que arriscar ou você tem que se preparar. As duas coisas são possíveis de andarem juntas, tá, gente? Não é necessário você se arriscar sendo imprudente ou se preparar sendo cauteloso demais. Riscos calculados. Exatamente, riscos calculados. Você precisa fugir do risco da ruína. O risco de, sei lá, botar uma mochila nas costas, ser doidão e sair e sem se preparar financeiramente, sem se preparar com o idioma, sem se preparar em conhecer o mínimo do teu processo, porque pode e provavelmente vai dar ruim. Tá? Existem casos que dá certo? Tem. Assim como tem muito caso de famoso que largou a faculdade e é multibilionário. Mas são casos muito raros. Não dá para pegar a exceção e achar que ela é regra. Isso não funciona. Então, nós nos preparamos por 1 ano e 3 meses até a gente finalmente pisar no Canadá. Foi um processo muitas vezes difícil. Apesar de todos os bônus e todas as coisas boas que imigrar trouxe e vai nos trazer, você também tem que abrir mão de muita coisa, você também tem que deixar muita coisa para trás. E você só consegue sentir o real peso disso quando você faz. Porque mesmo enquanto você está se preparando, você sabe que aquilo vai acontecer. Mas o primeiro aniversário, o primeiro Dia das Mães, Dia dos Pais, que você passa longe, o primeiro Natal, que a gente ainda não passou, mas vai passar, começa a pesar. Eu já morava longe dos meus pais, né, a mais de 1.000 quilômetros há muitos anos, então eu já, infelizmente, me acostumei a estar longe na maioria das datas, né, mas o Nicolas já não era tão longe, então para ele foi um pouco mais sentido esse primeiro momento ali de se despedir, enfim. Apesar que eu chorei igual também, chorei um monte, enfim, mas é importante você saber que, apesar de muitos louros que você vai colher nessa caminhada, também vão existir muitos sacrifícios e muitos preços a serem pagos, então estejam cientes disso. Mas isso não é para desmotivar ninguém, muito pelo contrário, é só para deixar você ciente, para que quando você fizer a sua escolha de ir para o Canadá, de vir para o Canadá, ou de ir para qualquer outro país do mundo, ou de mudar de estado, ou de simplesmente mudar
sei lá, a forma como você enxerga o teu próprio canto onde você mora. É importante você saber que toda escolha requer uma renúncia. Então não tem como ter tudo, não tem como você planejar tudo e tudo sair como você planeja. Só que se tem uma coisa que eu posso dar de conselho, eu acho que o Nicolas concorda comigo, se você vai tomar uma decisão, entrega isso pra Deus. Ora e fala, olha, Deus, eu quero muito isso aqui. Se comprometa. Exatamente. Deus, eu quero muito isso aqui, eu quero muito que o Senhor me ajude, mas também não vai cair do céu. Então, é uma linha tênue e você precisa buscar ao máximo se manter bem certinho nela. Entre ter fé e se arriscar e ser cauteloso e se preparar. Não dá pra você achar que com R$20 no bolso, uma mochila e um sonho, você vai conseguir chegar e pode ser que sim, pode ser que dê super certo, pode ser que não. Então, tem casos de pessoa que no dia seguinte que chegou arrumou um emprego, tem gente que fica meses sem conseguir um emprego ainda, mas daí também quando consegue um emprego bom, tudo depende. Então, estude, pesquise, veja casos de pessoas que, né, o nosso caso, por exemplo, assistam os próximos vídeos que a gente vai explicar bem certinho como que funcionou, para te inspirar, para tirar as dúvidas. Nós viemos com 6 malas, 2 gatos, 2 mochilas e um sonho, né, e Deus na frente ajudando a gente. Então, não é fácil, mas no final vale a pena. E se por um acaso nós tivermos que voltar para o Brasil um dia, seja ele perto, longe, ou talvez isso nunca aconteça, tenha em mente que a gratidão do teu coração vai ser a única coisa que você nunca vai ter que deixar para trás, independente se você fica, se você vai, se você volta. A gratidão do teu coração por tudo que você pôde viver, por toda a experiência, por tudo que você aprendeu, por tudo que você, enfim, errou também. Essa gratidão e essa experiência ninguém nunca vai te tirar. Então, hoje, apesar do nosso sonho ser ficar aqui e perpetuar a nossa história aqui, se a gente tiver que voltar para o Brasil, a gente volta para o Brasil com o coração grato, sem arrependimentos e entendendo que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. A preparação faz com que as coisas se tornem mais previsíveis e possíveis, mas ela não faz com que as coisas sejam 100% certeiras e inabaláveis, porque até na nossa própria vinda, nesse nosso próprio processo de um ano aí, que era 12 meses, foram 15 por várias coisas que aconteceu, deu errado muitas vezes. Deu certo porque no final a gente tá aqui, mas, gente, deu errado muitas vezes, muito. Quantas vezes a gente pensou que não tinha mais caminho, a gente tentava de tudo e via que não tinha, era impossível imigrar do jeito X. Aí vinha alguém, alguma coisa, uma notícia, uma mensagem, qualquer coisa, e a gente descobriu um jeito novo que não tinha encontrado enquanto estava pesquisando muito tempo. Toda vez que dava errado, eu orava e pedia, Senhor, se for para não ser, então que nosso coração fique grato e glória a Deus, entendeu? Mas se for, se o Senhor vê algo bom nesse nosso desejo, porque não necessariamente era o plano de Deus nos trazer para cá, mas se o Senhor vê algo bom nesse nosso desejo e permite e quer abençoar que nós consigamos, então abre uma porta. E Deus abriu porta até onde não tinha parede, gente. Enfim. Então, assim, sonhar, buscar, né, trabalhar para fazer isso acontecer. Não dá para você querer chegar e ser um case de super sucesso sem se esforçar com uma língua. O Canadá é um país que tem 2 línguas oficiais, que são o francês e o inglês. Na província onde nós estamos, em Alberta, a língua é o inglês, né? Mas ainda assim o país como um todo tem um incentivo muito grande para a língua francófona, né? Para o francês. Então é muito importante que você tenha pelo menos uma das duas. Eu indico o inglês primeiro, mas é importante que você tenha uma das duas. Que você tenha como comprovar experiência de trabalho, que você tenha uma reserva financeira, porque você não vai viver de luz quando você chegar aqui. Você vai ter que ter como pagar um aluguel, como pagar um hotel, como, enfim, né? Pagar um transporte para poder ir até um lugar onde você vai trabalhar. Então, uma série de etapas que a gente pretende compartilhar com vocês nos próximos vídeos, para que vocês possam ter um pouco da nossa experiência e que isso possa ajudar alguém a emigrar também, assim como o Gabriel nos ajudou lá atrás e outros amigos nesse meio tempo aí que a gente foi conhecendo, pessoas maravilhosas que Deus foi colocando na nossa vida. Então, eu espero que, de alguma forma, esse vídeo e todos os outros que a gente venha compartilhar aqui, ou no nosso Instagram, no TikTok, enfim, venham a inspirar, ajudar, a tirar dúvidas. E se vocês tiverem qualquer dúvida também, deixem nos comentários que a gente vai estar sempre de olho para poder ajudar. Eu não sei quanto tempo esse vídeo já tá, só vou saber quando eu estiver editando, mas eu espero que você que está aqui ainda tenha gostado, que esse conteúdo tenha te inspirado de alguma forma, seja porque você quer vir para o Canadá, ou porque você sonha em ir para outro lugar, ou só porque você tem curiosidade de saber como que funciona um imigrante, como funciona um brasileiro vivendo em outro lugar do mundo. Mas eu acho que o resumo de tudo que a gente disse aqui é que é justo que muito custe o que muito vale. Então, se você quer muito uma coisa, você tem que se empenhar. Tudo que vem fácil, tudo que vem de qualquer jeito ou que vem sem esforço, normalmente ou não vale muito a pena ou acaba indo fácil também. Então, às vezes você pensa, nossa, mas tá difícil demais, eu não queria uma vida tão difícil assim. Tudo é uma escolha, você pode escolher uma vida mais fácil, só que aí talvez você não alcance as coisas que você deseja.
Então, o que é fácil, o que é difícil? É relativo. Então, eu incentivo você a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo, compartilhar ele com alguém que você sabe que gosta de saber mais sobre como é viver em outro país, ou que talvez tenha o sonho de vir para o Canadá ou de ir para outro país e quer se inspirar na nossa história. A gente vai compartilhar muitas coisas muito interessantes ainda. Deixa aqui um comentário se você tem uma dúvida ou se você quer ajudar a gente a engajar esse vídeo e fazer ele chegar para mais pessoas. Mesmo se você já mora aqui, já migrou, tem bastante experiência, quer deixar alguma dica pra gente que a gente ainda não sabe, cada dia que passa descobrimos mais coisas, então pode comentar também, chama no Instagram, a gente está sempre interagindo. Segue a gente lá, @Nosso País Canadá, lá a gente compartilha coisas mais do dia a dia, enfim, perrengues, dicas, coisas que a gente vai descobrindo, como está sendo a nossa experiência. A gente acabou de completar um mês aqui no Canadá, então a gente ainda tem muito para aprender, mas já aprendeu muito mais do que a gente imaginava. Passamos frio, passamos calor. E acompanha a gente aqui para mais, a gente pretende compartilhar tudo e mais um pouco que a gente puder para incentivar você a viver a vida dos seus sonhos, seja no Canadá, seja no Brasil, na Alemanha ou em qualquer outro país do mundo, porque não é sobre aonde você tá, é sobre o que você faz para chegar onde você quer. Clarice Lispector. E a Araíce. Enfim, brincadeiras à parte, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Um beijo!